Prepare-se para conhecer a profecia mais impressionante dos últimos tempos, a profecia de Apocalipse 17, a visão da grande meretriz. Para quem não sabe, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo de Cristo a morrer. Ele foi levado para uma ilha chamada Patmos, onde Deus o mostrou em visões as coisas que iriam acontecer no futuro. Deus pediu para que ele escrevesse tudo o que visse e enviasse às 7 igrejas da época. E em uma de suas visões, ele viu essa grande meretriz, que é representada por uma mulher e simboliza uma igreja. Isso porque em Efésios 5, versículo 25 diz: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Aqui, Jesus faz uma comparação entre mulher, igreja, homem, Jesus. Logo, a mulher de Apocalipse 17 simboliza uma igreja. No versículo 1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, que simboliza vermelho e roxo, e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Não é de se espantar que João tenha se maravilhado, afinal ele viu uma igreja perto de um monstro horrendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sistema papal foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de judeus pelas mãos de Hitler. Talvez por isso a explicação que ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. No versículo 7 continua dizendo: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Mais uma grande semelhança da Igreja Católica com a profecia. Sabendo que a Igreja Católica é a única que se localiza sobre 7 montes no Vaticano. No versículo 10 diz: E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A questão dos reis é bem simples. Em 1929 foi assinado um tratado chamado Tratado de Latrão. Neste acordo, Benito Mussolini, um dos protagonistas da Segunda Guerra Mundial, doava um pedaço de terra ao Vaticano. Sendo assim, desde então, o Vaticano começava a mandar em seu próprio território, funcionando como se fosse um regime monárquico. E todos nós sabemos que é na monarquia que atuavam os reis. Sendo assim, os papas, que são a autoridade máxima no Vaticano, se tornaram reis, e o Vaticano se tornou um estado próprio e começou a ser chamado de Estado Independente do Vaticano. Então não fica difícil de contar os 7 reis da profecia, ainda mais quando cita que o 7º iria reinar por pouco tempo, e foi de fato o que aconteceu com Bento XVI, não foi? No versículo 11 continua dizendo: E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7,
e vai à perdição. Entendendo a profecia deste modo, um dos 7 últimos papas seria a besta. Seria o Papa Francisco a besta? Não. E vamos entender por que não é ele e saberemos ainda nesse vídeo quem é a besta. No versículo 12 diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis junto com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo intento e entregarão o poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. No versículo 15 diz: E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. No versículo 16 diz: E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ou seja, a Babilônia espiritual. Agora vamos até Apocalipse 13, saber quem é a tal besta da qual o Apocalipse 17 fala tanto. Logo no versículo 1 de Apocalipse 13 diz: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Note que a besta de Apocalipse 17 tem apenas os 10 chifres, já a de Apocalipse 13 tem os 10 chifres com 10 diademas. Os chifres, como vimos, representam 10 reis, certo? Em Apocalipse 17:12 diz: E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, em Apocalipse 13, esses reis já receberam reino, porque estão coroados e estão reinando junto com a besta. Agora compare alguns versículos. Em Apocalipse 13:3 diz: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal havia sido curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Em Apocalipse 17:8 diz: A besta era e não é, e há de subir do abismo. Ou seja, é algo que era vivo, não é mais e voltará a ser vivo novamente, como ressuscitado, porque sua chaga mortal foi curada. A besta há de subir de um abismo. Fala-se mais de um abismo em Apocalipse 9, na 5ª trombeta. Estude. Logo abaixo vemos em Apocalipse 13, versículo 4, que diz: E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O dragão simboliza o próprio diabo. Em Apocalipse 12, versículo 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, a besta é um dos papas falecidos que irá voltar à vida através do poder do próprio demônio. Aí você me diz: não pode ser, isso deve ter outra explicação. E eu te digo: temos sim outra prova. Em Apocalipse 13, de 15 a 16, diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não a adorassem. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Apocalipse 13:17. Ou seja, a besta tem 3 marcas. A primeira é um sinal,
a segunda é um nome e a terceira é um número de seu nome. Mas como assim um número de seu nome? Como alguém pode ter um número do seu próprio nome? Em Apocalipse 13:18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o número é 666. Ora, se devemos ter sabedoria para calcular, isso não seria jamais tarefa fácil para qualquer um desvendar, não é mesmo? Então vamos para o mistério. Estamos falando do Vaticano, certo? O Vaticano se localiza em Roma, na Itália, certo? E a língua oficial falada na Itália é o latim, o único idioma no mundo onde as letras também são números. Logo é fácil calcular o número do nome, não é? Vendo a profecia, chegamos à conclusão de que um dos 7 papas será a tão temida besta, certo? Chegamos à conclusão de que um dos 7 últimos papas é a tão temida besta do Apocalipse, certo? Então temos que pegar o nome dos últimos 7 papas e fazer o cálculo. Pio XI, que estava no cargo quando foi assinado o Tratado de Latrão, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Esses são os últimos 7. Muitas pessoas dizem que é curioso. Eu já diria que é impressionante. Se pegássemos talvez 1000 cidadãos dentro da Itália, não conseguiríamos chegar ao número 666. Mas dentre 7 papas, incrivelmente, um deles apenas dá a soma 666. O nome do 6º rei, João Paulo II, quando somado, nos dá o número 666. Lembrando que o V no latim tem o som de U. Isso você mesmo pode comprovar com a pesquisa simples. A inscrição de uma coroa usada pelo papado também dá a soma 666. Mais uma evidência incrível de que a besta está relacionada ao papado. Na coroa está escrito Vicarius Filii Dei, e como podemos ver, dá a soma 666. Meus irmãos, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a besta. Ainda no capítulo 2, versículo 8 a 9, diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. E ainda continua: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, meus amigos, quem não acreditar na verdade até a chegada da besta, não vai mais acreditar, pois Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira. E por que o Papa Francisco I não pode ser a besta do Apocalipse? Afinal, ele é o 8º, não é? Notícia do site Terra, no dia 1º de março de 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI. Este link está na descrição deste vídeo. A renúncia de Bento XVI tem gerado questionamentos entre teólogos, sendo que alguns alegam que agora o Papa emérito não deveria ou mesmo não poderia ter se desligado do seu pontificado. De acordo com essa segunda tese defendida pelo teólogo Enrico Maria Radaelli, quando os cardeais se reunirem para eleger um sucessor, estarão na realidade elegendo um antipapa ou um impostor. De acordo com o site Wikipedia, a lei do Vaticano é: o Papa é eleito pelo Colégio de Cardeais e o seu cargo é vitalício. Cargo vitalício quer dizer que deve ser exercido enquanto há vida, ou seja, de maneira legal e histórica, o Papa Bento XVI ainda é o Papa da Igreja Católica.
Melhor dizendo, ainda não chegou o 8º Papa Rei. Ainda na notícia do site Terra, que tem como título Renúncia de Bento XVI cria dilema de legitimidade do novo Papa, diz: uma lição muito curta de teologia católica é necessária neste ponto. Os postos de padre ou bispo são considerados sacramentais, como o batismo e o casamento. Um bispo e um padre podem renunciar ao seu trabalho, mas, segundo a Igreja, continuam a ser bispos ou padres. O papado, porém, não tem um status sacramental, mas é uma função. Então, meus amigos, não nos enganemos. Por que vocês acham que o Papa Bento XVI não voltou a ser Joseph Ratzinger? Afinal, ele não é mais Papa de acordo com o Vaticano e deveria voltar a usar seu nome de cardeal. Aí vocês podem me dizer que isso não é possível, afinal a Igreja Católica é a igreja que Jesus mandou Pedro construir. Mas pense bem, por causa disso, o livre-arbítrio estaria proibido dentro da igreja? Você acha realmente que se o inimigo estivesse planejando um grande engano para levar a humanidade à perdição, ele iria se manifestar numa instituição pequena? Esta manifestação não iria afetar apenas os católicos, mas a pessoas do mundo inteiro, de várias crenças. Em Apocalipse 18, versículo 4, ainda diz: E ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participantes de seus pecados e que não incorras em suas pragas. O profeta Malaquias, considerado como santo pela própria Igreja Católica, diz o mesmo que Apocalipse 17. Ele descreveu os últimos 115 papas da história. E de acordo com sua profecia, Bento XVI seria também o penúltimo. Ele diz assim: na perseguição final à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho em meio de muitas turbulências, sendo então destruída a cidade das 7 colinas e o formidável juiz julgará o povo. Não há outra explicação tão convincente quanto esta e com tantas semelhanças. Isto é uma profecia revelada diante de seus olhos. Basta você querer entender, irmão, e cuidar-se, pois o acontecimento de maior proporção na humanidade está para acontecer assim que Bento XVI não tiver mais vida. Deus abençoe vocês, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo.